Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado por todos nós. Tanto quanto o Espírito nos concede essa graça, louvar a Deus por todas as criaturas, pedir clemência, pedir perdão por todas as criaturas, rezar por elas. É isso que Jesus nos pede. Hoje, por exemplo, estávamos lendo o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 10, que chega um homem da lei, um fariseu, um escriba, que sabia ler, escrever e estudava as Sagradas Escrituras e pergunta para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus responde aquilo que você já ouviu algumas vezes, ou pelo menos, ou bastante vezes. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Agora, uma pergunta: você ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma? Tomemos, por exemplo, você ama a Deus com toda a tua força, com a força da vida que o próprio Deus te deu? Nós amamos a Deus com a nossa força. Os dias, os minutos do nosso dia, quantos deles eu me esforço para dá-los a Deus? Quantos deles eu me esforço para agradecer a Deus, para louvar a Deus e para suplicar a Deus? Eu estava vendo, antes que a gente começasse essa partilha, eu estava lendo, por exemplo, as aparições de Fátima, que é em 1917, como ela é atualíssima hoje e como ela se faz necessária, como essa voz precisa ser repetida nos dias de hoje. Você sabe que em todas as aparições, por volta do dia 13, só uma aparição que aconteceu no dia 15, mas no dia 13 de setembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora aparece aos pastorinhos em Fátima e pede a eles: continuem a rezar o terço todos os dias para alcançarem o fim da guerra. Isso foi em setembro. Em outubro, ela dizia: continuem, que foi a última aparição dela, continuem a rezar o terço todos os dias, a guerra vai acabar e os militares voltarão para suas casas. Desde o começo, em 13 de maio, a primeira aparição, Nossa Senhora vai pedindo muito aos pastorinhos para que eles rezem, para alcançarem o fim da guerra que o mundo vivia naquela época, a Primeira Guerra Mundial, 1917. Agora, no dia 13 de outubro, também os pastorinhos vão pedir a Nossa Senhora a cura de alguns doentes e a conversão para alguns pescadores. Aí Nossa Senhora responde para eles, uns sim, outros não. A cura, pedindo a cura, uns sim, outros não. É preciso que se emendem e peçam perdão dos seus pecados. É preciso que mudem de vida. Quer a cura? Ela vem, mas é preciso que você mude de vida e peça perdão dos seus pecados. Nossa Senhora dizendo aqui, para que se emendem e peçam perdão dos seus pecados. Talvez o teu maior pecado seja a indiferença, seja a ignorância da lei de Deus, da sua vontade de Deus, você ignora. Há uma oração na igreja que diz assim: eu ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Quanta indiferença no nosso mundo hoje, com a lei de Deus, com a igreja, com a oração. Vocês viram aqui Nossa Senhora desde o dia 13 de maio pedindo aos pastorinhos que rezassem o terço. Em setembro ela vai dizer, a guerra vai acabar, os militares voltarão para suas casas, pedindo a todo aquele povo. Aquela mensagem se começou a se espalhar em Portugal, em Fátima, e as pessoas começaram, todos os dias 13, a se unirem lá na Cova da Iria para rezar o terço. No 13 de julho, ela disse: quero que vocês venham aqui todo dia 13, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e ao fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Só Nossa Senhora pode valer a nós numa grande calamidade, uma situação difícil, uma guerra como lá. Vocês, as pessoas que estão vendo aí, quanto que o comunismo ainda rodeia o nosso país, querem tirar a fé do nosso país, os países da América Latina, principalmente Venezuela, Colômbia, os países que estão assediados pelo comunismo. Quem acompanha as notícias viu que aí a Rússia estava se engraçando com a Venezuela para conseguir as coisas. Então, o comunismo rondando o mundo para que as pessoas não rezem. Quem não reza não consegue nada. Em agosto, ela diz assim: rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque muitas almas vão para o inferno, porque não há quem se reze e sacrifique por elas. Olha a oração, oração, oração. A maravilha que faz a oração. Ela parou a guerra em 1917 com a oração do povo português. Aqui quantos males rondando o nosso país, o nosso Brasil, quanta corrupção, quanta notícia falsa, tudo querendo envolver as pessoas para acreditar na mentira. O que nós podemos fazer? Então nós podemos rezar a Nossa Senhora, e pensando no mandamento que hoje, por exemplo, foi lido no Evangelho da missa de hoje: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Força. Vamos pensar, por exemplo, na força. Você fazer força para sair de casa. Se você não consegue rezar o terço na tua casa, sai. Quase todas as igrejas da cidade têm terço à noite, de manhã, um mistério ao meio-dia. Saia, vai ao lugar que reze o terço. Tem terço todos os dias nas igrejas aqui da nossa cidade. Aonde você mora também, se tem igrejas, procura saber onde tem um terço, vai lá. Sai da sua casa, sai do serviço, passa lá, reza um terço. A força. Jesus está pedindo a tua força para a oração, para que você gaste do teu tempo, você sacrifique. Esse é o grande sacrifício. Sacrifica um tempo do teu dia. Deus te dá respiração todos os segundos do teu dia. Faça força. Violente a si mesmo. Saia do sofá, do noticiário, da novela, de onde você para com isso. Deus dá a graça de nós sairmos da televisão, sairmos tanto do computador. Faz a força. Se você mora perto de uma igreja, isso vai só te fazer bem. Vai rezar pela tua conversão, pela conversão da tua família. Tem pessoas que ficam lamuriando que um filho se perdeu, que uma filha se perdeu, mas isso não adianta, a lamúria. Mas assim a oração. Veja os casos, por exemplo, das pessoas. Ainda outro dia eu via pela internet um jovem
se afundou na droga, mas a mãe dele rezava todos os dias. E depois ele se converteu, aí se tornou um pregador do evangelho, dando o próprio testemunho. Ele termina aquele drogado, aquele pervertido que caiu na pior dos vícios que você possa imaginar, com todo o vício experimentou todas as drogas, estava no fundo do poço. Eu fui resgatado, nunca mais eu fumei um cigarro, ou seja, de maconha, de qualquer outra droga, nunca mais pus nada na boca. Jesus me libertou pela oração da minha mãe, que ficava todos os dias rezando. Olha o poder! E a você que é pai, que é mãe, a melhor forma de amar o teu filho é dar a ele a graça de conhecer a Deus. Pense todos os anos que você ficou aí, longe de Deus, longe da igreja, que você não deu aos teus filhos um testemunho de oração, que você não amou a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Vejam a força da oração. Santo Agostinho, a mãe rezou 30 anos, que importa, mas não é só para que ele se convertesse. Ainda hoje, quando você lê os escritos de Santo Agostinho, são de uma profundidade, converteu muitas pessoas com a sua vida, com a sua pregação, se tornou bispo depois, um homem pervertido que era, se tornou bispo, e com o seu ministério, com a sua palavra, com a sua oração, atraiu muitas gentes para a fé, para o conhecimento de Cristo. O convite de hoje se mexa, se movimenta, sai dessa indiferença para com as coisas de Deus. Aquela Bíblia que você tem guardada num canto. Eu me lembro um dia da minha mãe, nós vivíamos numa penúria. Muitas vezes a minha mãe precisou emprestar dos parentes um pouco de arroz, um pouco de feijão, para que nós não ficássemos sem alimento. Foi emprestar na casa de uma cunhada, de uma irmã, irmã não, porque moravam toda fora daqui, mas dos cunhados, das cunhadas, pediram um apoio, pediram uma ajuda. Mas um dia minha mãe aparece em casa toda feliz e diz: eu comprei uma Bíblia, nós não tínhamos em casa. Apesar de toda aquela penúria, ela arriscou, não sei como ela fez, lá na livraria, para trazer uma Bíblia para casa. E você que não tem, vai comprar. Pega lá o Novo Testamento, abre, mas com todo o teu entendimento, para que você procure a Deus. Para que você, se você negligenciou no passado a formação espiritual dos teus filhos, se você não deu o exemplo para que eles fossem à igreja, você comece agora a rezar pela salvação eterna. Numa dessas aparições, Nossa Senhora diz: muitas pessoas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por eles. Rezai muito, fazei penitência. No dia 13 de julho de 1917, muitas almas vão para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique por elas. Se sacrifique pelos teus filhos, ou pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe. Se sacrifique por eles, se eles não acreditam em Deus. Se sacrifique por eles, gaste do teu tempo. Você chega do trabalho, procure rezar. Se não consegue na tua casa, vai numa igreja, para diante do Santíssimo Sacramento. Algumas igrejas abrem logo de manhã. Você pode ir antes de trabalhar. A hora do almoço, se você tiver um almoço se você vai para casa, passe numa igreja 5, 10 minutos, reze um mistério, se você não conseguir rezar o texto, mas se sacrifique. Sacrifique pela tua família, se sacrifique pelo mundo, se sacrifique pelo nosso país. Não vamos pedir a você que fique lá o dia inteiro na igreja rezando, não é isso, mas fazer mais do que você está fazendo. Mais do que eu estou fazendo. Rezar, se sacrificar para que o mundo seja salvo.
Em 1917, parou a Primeira Guerra Mundial por causa da oração de Fátima, do povo português. Conseguiu parar a Primeira Guerra Mundial. Tantas nações envolvidas, tantas mortes aconteceram. E você vê lá no Oriente Médio tantas mortes, tanta perseguição acontecendo. Veja quantas mortes a corrupção gerou no nosso país. Pela falta de atendimento médico, pela falta de emprego de tantas famílias. Quantas famílias não conseguiram mais cuidar dos seus filhos, dos seus idosos, comprar remédio para eles, porque algumas pessoas da família desempregadas. Olha o que a corrupção fez pelo nosso país. Não adianta ficar reclamando pelos cantos que são corruptos, são ladrões. Não adianta ficar reclamando, é preciso rezar pelo país. Nossa Senhora, o rezo, só Nossa Senhora do Rosário, ela vai dizer só Nossa Senhora vos poderá valer, porque ela é a mãe do Filho de Deus. Nós a chamamos onipotência suplicante. Está viva, você é católico, viu? Todos vivem. Por isso que nós pedimos a intercessão de todos os santos, porque eles estão vivos e quem está vivo reza por nós. Eu estou vivo, rezo por você. Você está vivo, reza por mim. E assim continuaremos, se obtermos de Deus a graça da salvação de nossas almas. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico estava lá sepultado no inferno, entre dores, entre tormentos, com a língua queimando, porque jamais rezou, porque jamais agradou a Deus, porque jamais louvou a Deus pelo dom da sua vida, pelo dom da sua saúde, por poder trabalhar. Eu consegui isso com o meu trabalho, o teu trabalho não fez nada. Quem fez, quem primeiro fez, foi o Deus que te deu a vida, que te deu a capacidade, que te deu a inteligência. Por isso que ele vai dizer, amar a Deus com todo o teu entendimento. Não é possível que você não entenda que o sopro da tua vida vem de Deus e que cada instante de tua vida, por mais breve que seja, um quingentésimo de segundo, os numerais que você quiser usar, uma fração de segundo, um nanosegundo, milionésima parte do segundo, é um dom de Deus. Teu coração está batendo, você está conseguindo fazer. Você já viu pessoas em depressão não conseguem fazer nada. O simples fato de não estar doente, depressivo, com uma síndrome que te prostra numa cama, já é um dom maravilhoso que Deus te dá para que você ame a Ele com toda a força, com todo o teu entendimento. Deus não te deu, claro, você pode, um momento ou outro, se divertir, passear, é claro que pode, não é isso que eu estou dizendo, mas o decorrer do teu dia, do teu trabalho, agradece a Deus, hoje eu tenho força para trabalhar, chegou no fim do dia, obrigado por esse dia, o Senhor me deu o dom de trabalhar, de eu sustentar a minha família com o fruto do meu trabalho. Não é concebível mais que uma criatura que acredita, você acredita em Deus? Acredito. Não é concebível mais, nós estamos no fim dos tempos. Qual a diferença entre nós e Sodoma e Gomorra? Tudo está correndo solto, a corrupção, a maldade. Olha quanta maldade, quantos assassinatos cruéis que você nem imaginava que poderiam acontecer. Coisas absurdas aconteceram, estão acontecendo. Acabei de ver agora na televisão, uma mulher entra no palco, no altar onde o padre Marcelo Rossi estava celebrando a missa e empurra ele do altar para baixo, aquilo dá mais de 1,5 metro de altura, empurrou para baixo, jogou-o no chão. Um homem que sempre procurou lutar, levar o evangelho para as pessoas. Nós precisamos de oração, não fica aí parado, pelo amor de Deus.
Se um dia você disse que tem amor a Deus, torna isso em prática, como diz São Tiago: eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. A obra daquele que tem fé é a oração. Você viu Nossa Senhora pedindo, repetindo, implorando. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Não é para você pegar um chicote e ficar se batendo. Não é para você fazer qualquer tipo de penitência que te machuque, ou que machuque alguém da tua casa. Essa penitência é para você renunciar àquelas coisas que tomam o teu tempo, seja internet, seja televisão, seja qualquer coisa. Renuncia 5, 10 minutos, se você não consegue ficar, mas pelo amor de Deus, vai com Deus. Todo mundo diz vai com Deus hoje, mas se você falar vai com Deus e não rezar por aqueles irem com Deus, eles não vão. É muito pouco dizer vai com Deus. É bom, é claro, é necessário, mas é muito pouco. Jesus, Nossa Senhora, desde lá em Fátima, o Evangelho fala isso de uma maneira magnífica. Você viu lá, eu pego aqui, Lucas 1,52, Nossa Senhora está cantando: derrubou os poderosos dos seus tronos. No versículo, depois, Herodes vai matar, Mateus, versículo 2, capítulo 13, Mateus vai procurar o menino para matar. Nossa Senhora estava cantando: derruba o poderoso do seu trono, derruba o poderoso do seu trono. Mateus, capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: Herodes quer matar o menino. No versículo 19 do mesmo capítulo 2, vai dizer: Herodes morreu. Olha a importância de nós estarmos louvando a Deus. Todo tirano, todo opressor morre. E se nós rezarmos, vão morrer todos os opressores da nossa pátria, da nossa vida, do nosso trabalho. Eles vão parar de oprimir. Derruba, é Deus que derruba os poderosos de seus tronos. Está narrado no capítulo 2 de São Mateus, no capítulo 1,52, Nossa Senhora proclama: derruba os poderosos de seus tronos. Olha a força da oração de Maria. No capítulo 2,13, Mateus 2,13, Herodes está procurando o menino para matá-lo. Logo no versículo 19, olha aí, no 13 fala que Herodes procura o menino. No versículo 19, Herodes morreu. Derrubou o poderoso do seu trono. Ora a força da oração de Nossa Senhora, da intercessão de Nossa Senhora. Lá nos Atos dos Apóstolos, olha isso, Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. Está narrado no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, do versículo 2. Herodes mata a espada Tiago, irmão de João. Matou o apóstolo, o primeiro apóstolo a morrer. Dos 12 apóstolos, o primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. Morreu pela espada, pelas mãos de Herodes. Isso no versículo 2 do capítulo 12. No versículo 5, Pedro estava na prisão. Ele mandou prender a Pedro. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e mandou prender a Pedro. Olha, versículo 2, Herodes mata Tiago, irmão de João, pela espada. No versículo 5, Pedro estava na prisão e a igreja rezava incessantemente por ele. A igreja rezava incessantemente por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Estava na prisão e a igreja rezava incessantemente por ele. E ele teve aquela libertação milagrosa. As cadeias caíram das mãos, os soldados nem viram eles passar. 4 soldados de grupo, está narrado aqui, não vou ler agora, você pode ler lá. 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada um,
e eles estavam na prisão, amarrados, as cadeias nas mãos, algemas nas mãos, presos com correntes. O que vai acontecer depois, no capítulo 12, no versículo, olha só, no versículo 2, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. No versículo 5, Pedro estava na prisão e a igreja rezava incessantemente por ele. Na prisão, Herodes queria depois apresentá-los ao povo, talvez matasse mais alguns deles, ou matasse o próprio Pedro, mas a igreja rezava por eles, para os tirar da prisão. A igreja rezava, porque confia na oração, sabe que a oração tem poder. A igreja rezava incessantemente por eles, orava sem cessar por ele a Deus. Que vai acontecer no mesmo capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos? Herodes, um outro Herodes, claro, não aquele que mandou matar Jesus, mas diz aqui, o povo aplaudia que ele estava fazendo um discurso lá para um povo que queria agradá-lo, porque recebia dele alimento. Olha no versículo 23, aqui a igreja rezou pela libertação de Pedro, no versículo 5. O versículo 22 do mesmo capítulo vai dizer: o povo aplaudia, é a voz de um Deus e não de um homem. Olha o versículo 23, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes, morreu, expirou. Olha só, no mesmo capítulo, você viu em Mateus, logo depois, Herodes quer matar o menino. Depois, no versículo 19, Herodes morre. Olha o poder da oração, derruba os poderosos de seus tronos. Olha a razão, uma das razões que nós amamos a intercessão de Nossa Senhora. Pedimos: bendito é o fruto do teu ventre, bendito é Jesus, o fruto do teu ventre. Nós proclamamos isso muitas vezes no nosso dia, se nós rezarmos o terço. Bendita és tu entre as mulheres, porque rezou: derruba os poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma estratégia para derrubar o Herodes, o primeiro Herodes que queria matar Jesus, ou o segundo Herodes que tinha já matado Tiago, irmão de João, pela espada, morreu ali roído de vermes. Ora, a ação de Deus e a igreja, no versículo 5 desse capítulo 12, olha a clareza disso. É por isso que a súplica para que você se mexa, largue dessa indiferença, reze pela salvação dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus avós, seja de quem for, mas reze, saia dessa indiferença mortal, isso mata. O mundo hoje está procurando envolver, seduzir. Oh, teu filho está formado, agora você é feliz para sempre. Outro dia conversava com um amigo, meu filho é médico, a minha nora é médica. O filho e a nora são médicos. É bom, claro que é bom, mas não esqueça o mais importante, de que valeria forem médicos, grandes advogados, grandes personalidades, grandes políticos, seja governador, se perderem a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Focalize, centralize, olhe para isso. Eu quero a salvação dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, de quem quer que seja, dos meus pais, dos meus filhos. E mais do que isso, o mundo não é só a nossa família. Se nós rezarmos, Deus vai, assim como morreu Herodes, que oprimia tanta gente, o primeiro Herodes que quis matar Jesus, morreu o segundo Herodes, que matou a espada, e Tiago, irmão de João, você viu aqui, está narrado aqui, é palavra de Deus. Rezava incessantemente por Pedro, Pedro foi liberto milagrosamente.
E depois, logo em seguida, vai narrar a morte do Herodes que matou. Não precisou organizar uma milícia, um exército para ir lá matar o Herodes. Morreu sozinho. Morre. É isso, o que nós precisamos fazer. Libertar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Há não muitos dias, ouvi aqui na nossa cidade, que não é uma cidade tão grande, se você está ouvindo e não é daqui. Aqui nós temos aí cerca de 200 mil habitantes, mas crimes hediondos de jovem assassinando outra jovem, com requintes de crueldade, cortando aquela pessoa. Olha a horrível situação que nós estamos. Você não pode mais ficar sentado aí, vendo tanta desgraça, e nossa, como o mundo está ruim, nossa, como o mundo está perdido. Isso não adianta. O que adianta é nós sairmos de nossa indiferença e suplicar a Deus, a Nossa Senhora: bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, sois bendita entre todas as mulheres, porque você canta conosco e por nós, derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Que o Espírito Santo nos ilumine para cantarmos isso, rezarmos isso agora, de agora em diante, muito mais vezes, muito mais dias de nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.